Alô, tá tudo bem? Eu quero desejar para vocês um bom descanso, um mais ou menos descanso, porque nós estamos numa época gostosa, né? Famosa festa brasileira, carnaval. E isso, assim mesmo, nós, como profissionais, né, nós trazemos para vocês alguma coisa muito interessante, muito importante, que hoje nós estamos aqui com uma pessoa, todos vocês vão adorar, vão saber quem é, ele vai dar direitinho todo o seu conhecimento espetacular sobre o tema implantes. Mas antes, vamos conhecer essa pessoa que foi criada em Penápolis, mas é de uma cidade perto, é de Jaú. A família dele também é muito conhecida. Eu vou fazer a apresentação, depois nós vamos falar o perfil do Giovanni Di Giacomo. Como vai, Giovanni? Tudo bem, Igor. O prazer é muito grande de você estar aqui conosco. Não, o prazer é meu. Tenho uma satisfação de estar aqui, conversando com você em Penápolis. Muito obrigada. Por que essa importância que nós temos? Eu estou dizendo sobre o feriado, e nós estamos aqui, não é, fazendo com que o telespectador tenha alguma coisa importante para saber a cultura que esse rapaz adquiriu, galgando, como todos, né? Com muito interesse na sua profissão e com muito amor também, né? Na profissão. Então, o Giovanni, sabe de quem ele é filho? Ele é filho da Quita e do Fausto Di Giacomo. Alguém se lembra do Fausto? Claro que sim, não é? Fausto Di Giacomo, na época de 56, 57, 58, né, Giovanni? Os dois aqui, depois foram para Jaú, voltaram. Esse médico que era assim, ele era tão bom que ele dizia assim para mim, eu falei, esse remédio é bom, meu filho? Ele dizia, o remédio é tão bom porque para amigos, eu já dou logo o remédio para sarar. Era assim o estilo do Fausto. Então, senhor Giovanni Di Giacomo, você é cirurgião dentista. Você me fale seu currículo que você pôs aqui direitinho, tá, que eu gostei de ver você falar. Tá. Porque assim... eu sou cirurgião dentista, especialista em prótese e prótese e implante. Eu fiz mestrado na Unisa sobre implante e doutorado na Universidade Federal de São Paulo no Departamento de Diagnóstico por Imagem. E agora, atualmente, estou fazendo a parte de pesquisa em pós-doutorado na mesma área que é cirurgia guiada por computador, em odontologia, especificamente em implantodontia. Muito bem. Tá? Sou também pesquisador assistente do CTI, que é o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, em Campinas, onde parte da pesquisa é desenvolvida na manipulação de imagens e essa segunda parte dessa linha de pesquisa que eu tenho seguido. Você também fez congresso, né? Isso. Atualmente eu praticamente apresento trabalhos em congressos nacionais e internacionais. Então tem algumas sobre sobre a minha pesquisa especificamente, tá? Então acho que profissionalmente é isso. E tenho clínica privada em São Paulo, onde faço atendimento de odontologia estética e implante em odontologia. Né? Muito bem. E você fez mais um amplo trabalho sobre o implante nos congressos mesmo que você foi? Isso. A pesquisa que eu desenvolvo é na área de cirurgia guiada, ou seja, a gente usa computador e tecnologias computacionais para fazer a colocação de implantes e planejamento de reabilitação bucal, onde a gente faz especificamente uma elaboração da parte estética do paciente, primeiramente, tá? Depois o paciente faz uma tomografia computadorizada e isso gera um arquivo tridimensional. Então, a partir dessas imagens, nós fazemos um planejamento em computador, onde deveríamos colocar os implantes na melhor posição possível,
simulando uma cirurgia, ou seja, uma cirurgia virtual. A partir desse planejamento, nós começamos a fazer várias ferramentas para a cirurgia real, de colocação de implantes. E o trabalho todo se dá com a técnica de menos invasiva, né? Sem retalho gengival, ou seja, então a gente faz a cirurgia de colocação dos implantes sem o uso de bisturi. Tá? Depois do planejamento todo feito em computador, a gente passa para o campo cirúrgico, faz a colocação dos implantes e no mesmo dia coloca a prótese também. Então o paciente sai reabilitado no mesmo dia. Meu Deus, que maravilha. Tem vários detalhes nessa técnica que eu já estou trabalhando com isso há uns 10 anos mais ou menos. Então, aperfeiçoando um sistema, um protocolo, na verdade. E quais os países que você visitou, Giovanni? Olha, eu apresentei o trabalho, o último foi na Universidade de Nova York, foi no ano passado, no Congresso também, na Escócia, Congresso Europeu, em Roma, na Itália, em Roma, em Firenze, e agora fui convidado para apresentar o trabalho em Lyon, em setembro, na França. Como palestrante? Isso, como palestrante. E leva para eles... Exatamente, você apresenta o trabalho, como é que está a sua pesquisa, né? Ou aquilo que você pode mostrar, né? Até muito bem, muito bem. Registramos uma patente o ano passado, junto com o pessoal do Centro de Tecnologia da Informação, lá em Campinas, e estamos preparando outra também já para esse ano fazer o registro da patente. Quer dizer, uma inovação em cima dessa técnica, né? Uma visão especificamente, uma visão brasileira, uma adaptação das tecnologias que nós dispunhamos para solucionar os problemas, principalmente de desdentados totais, ou seja, os pacientes que não têm dente algum, no caso específico dessa pesquisa, para fazer essa reabilitação. Então nós fizemos alguns protocolos, fizemos a simulação das cirurgias, trabalhos foram publicados nos Estados Unidos, inclusive um no ano passado, uma revista importante, americana, científica. Então é isso que, através dessas publicações, é que começam a vir convites para apresentação em outros países. E com essas palestras todas, vocês estão conseguindo tirar os mitos do implante, porque tem muito mito, não tem não? Sim, não. Para a gente que trabalha com isso, ou todos os colegas que já trabalham com implante, não há um mito. A gente já tem uma visão já bem ampla da coisa, né? Transparente do processo. Sei. E realmente é uma cirurgia hoje segura e com técnicas de retalho gengival ou não. São procedimentos bastante seguros e com previsibilidade de sucesso na faixa de 97%, 95% dos casos. Em se tratando de saúde, sempre o procedimento cirúrgico você pode ter algum problema ou outro. Isso tem um percentual de insucesso que faz parte de todos os procedimentos da área médica. Sim, é onde entra a terceira idade, que esse é o diagnóstico para a terceira idade, né? Sim. A dificuldade já da parte óssea, dessa coisa. E na verdade a gente não tem, poderíamos dizer assim, grosseiramente, problema algum com a idade no procedimento cirúrgico. Muito bem. O que nós temos é que a limitação do volume ósseo. Eventualmente, há uma reabsorção muito grande e nós não conseguimos, não é possível colocar o implante. Sim. Então, essa é a limitação. A idade não é tanto. Se a saúde geral do paciente estiver bem equilibrada, avaliada pelo médico, estiver sob controle, o paciente, mesmo com alteração de pressão, toma medicação, ou com diabetes também sob controle, isso é perfeitamente possível se fazer o implante, desde que haja volume. O implante, para tornar um pouquinho mais simples a comunicação, é um parafuso que a gente coloca no osso. Então nós precisamos de um certo tamanho desse parafuso para suportar a carga mastigatória. Então nós precisamos colocar alguns implantes se a reabilitação é maior, ou um único implante quando é um dente só, mas a gente precisa de um volume ósseo para sustentar esse implante, né? Para caber o implante dentro da área óssea. A única limitação, então vou dizer assim, em princípio, seria o volume. Sim.
Tem alguma preparação? Sim, sempre há preparação, porque é uma cirurgia. Eu sempre fico, desculpe, eu sempre faço a pergunta pensando na terceira idade, que é o que Sim, mais claro. problema tem, né? Porque Claro. o jovem, graças a Deus, atualmente, você não vê tanta dificuldade na boca de um Isso, jovem, de um adolescente, né? Mas como todos nós fomos tratados bem antigamente, onde o processo era bem diferente, né? E não tinha tanto recurso, né? Exatamente. Então, é por isso que eu pergunto, sempre pensando nessa pessoal de terceira idade, porque é o que eu ouço mais. Os problemas. Mas esse é um fato, quer dizer, não é a idade que é um limitador para a colocação de implante. Muito bem. E sim uma avaliação quantitativa. Em relação à qualidade do tecido, falando na qualidade, não. Em tese, não há problema com a qualidade com a idade. Tá? Então nós teríamos talvez uma limitação se não houver um volume suficiente de implante. Houve uma reabsorção muito grande e nós não conseguiríamos colocar o implante na região. Esse é o cuidado. Existem recursos secundários que podem ser utilizados cirúrgicos, como os enxertos, Muito bem. que podem ser autógenos, quer dizer, você pode tirar o osso do ilíaco do paciente, ou mesmo intraoral, e colocar nas regiões em que falta tecido ósseo. Isso é um dos recursos que a gente tem, secundário, né? Ou levantamento de seio, quer dizer, se o paciente tem uma reabsorção muito grande, um volume de seio grande, não dá para explicar exatamente isso, mas a gente tem alguns recursos cirúrgicos para aumentar o volume ósseo. Então a gente faz esses procedimentos, aguarda algum tempo de maturação e aí faz a cirurgia depois de 3, 6, depende do procedimento que foi feito. E aqui no Brasil existe todo equipamento necessário para você fazer esse implante assim moderníssimo? Sim, não, perfeitamente. E no Brasil é interessante que nós temos uma quantidade bem grande de indústrias que fazem implante. Inclusive no último congresso na Escócia, europeu, 2 anos atrás, já tinha empresas brasileiras fazendo propaganda, ou enfim, com stand dentro desse congresso importante europeu. E algumas empresas internacionais já estão comprando ou participando de empresas brasileiras, tá? Então, acho que o Brasil está bem colocado internacionalmente e nós temos essa técnica é muito divulgada de implante de uma forma geral. Tem muitos profissionais capacitados e cursos de especialização. Acho que o Brasil está bem adiantado em vários setores. Eu acho que na maioria dos setores da odontologia o Brasil pode fazer uma odontologia a nível mundial. Isso em qualquer lugar, Penápolis, qualquer região do Brasil nós temos conhecimento para ter segurança. E o senhor trabalha com equipe? Sim, em São Paulo, num consultório, na clínica. Sim, uma clínica onde tem uma equipe que te acompanha sempre. Isso, exatamente. Praticamente eu atuo como um clínico, faço as reabilitações de prótese, implante e tenho algumas especialidades que complementam o meu trabalho, né? O tratamento de canal e outras coisas, tratamento gengival, periodontia. Então, tem uma atuação complementar. Tá? E a pesquisa é feita ligada à Universidade de São Paulo, Federal de São Paulo, que é a Faculdade Paulista de Medicina. E nesse trabalho todo que você faz, o Giovanni, você encontra às vezes casos assim bem impossíveis, né, que vocês conseguem transformar, né? Sim, exatamente. Bom, na pesquisa que eu realizo, a gente faz, como é uma amostra bem definida, nós escolhemos os pacientes que não têm problema de escassez de osso, o volume atrófico demais, a maxila ou a mandíbula, por causa da pesquisa. Mas tem as reabilitações, a gente faz a parte em casos mais críticos ou casos em que tem uma quantidade de osso menor. Mas isso é quase como se fosse um jogo de xadrez. A gente precisa ter as informações do paciente, ou quase cada um com a sua experiência, os exames de radiografia, o clínico é imprescindível, e tomografia também. E a gente faz uma análise no processo de pesquisa, ou
de uma forma geral, a gente recebe o paciente, faz uma análise clínica, né, avaliação local, né, e normalmente, em casos maiores, né, de reabilitação maior, se faz a tomografia computadorizada. E aí a gente tem imagens que pode fazer simulações cirúrgicas, faz mensurações com uma margem de erro bastante ou mínima, tá? Então, bastante seguro, um exame bastante seguro hoje. E a gente tem mais acesso, os aparelhos ficaram mais baratos, não são baratos, mas ficaram mais baratos. Então, isso, todo lugar, toda cidade tem centro radiológico com tomografia computadorizada. Tendo esses exames, a gente faz uma análise tridimensional. Então, a gente pode ter a cabeça do paciente, praticamente, no computador, na imagem do computador, e faz a simulação cirúrgica e avalia as áreas que a gente pode colocar os implantes. Enfim, é um instrumento muito poderoso esse da tomografia computadorizada, principalmente nesses casos que são limítrofes, né? Nós estamos no limite da técnica. Sim. Tá, mas cada caso realmente é um caso e precisa ser estudado, ser analisado, estudado exatamente. e tal, né? E cada vez que o senhor faz uma palestra, mais alguma coisa se traz de lá de onde você vai fazer essa palestra? Porque são outros... Isso, exatamente. Porque normalmente é um encontro, um congresso em que mais dentro da área, né? Então cada um apresenta o nível de pesquisa que está sendo realizada, ou então casos clínicos mesmo, tem gente que apresenta dentro dessa área de cirurgia com planejamento por computador, né? Cirurgia guiada, a gente fala, cirurgia guiada por computador, não é que é o computador que faz cirurgia ainda, mas isso a longo prazo já tem simulação sobre isso, mas por enquanto não, ele dá um suporte para a realização da cirurgia. Obviamente que não precisa necessariamente uma cirurgia guiada para se ter um bom resultado. Isso tudo depende da experiência de cada profissional e do resultado que vai se ter no procedimento de cirurgia de implante ou reabilitação oral. Então, a solução não precisa necessariamente fazer a tomografia computadorizada, e isso depende da experiência do profissional com o instrumento que ele usa. Então, a gente tem boa odontologia há muitos anos, desde que se faça uma eleição do instrumento ou a técnica que o profissional domina, entendeu? Para chegar nos objetivos. Então, não é que necessariamente se precisa usar alta tecnologia para ter um bom resultado. Saindo um pouquinho do implante, Giovanni, quando é que vai terminar as dores para a gente fazer um tratamento? O que eu falo, eu brinco, é que eu falo que não é uma cirurgia espírita, entendeu? Poderia ser, viu? Não é uma cirurgia espírita, não é paranormal uma ação assim. Mas, de qualquer forma, tem um ato de invasão, de intervenção, mas, de uma forma geral, a gente pode ter algumas medicações que a gente prescreve no pré-operatório que podem minimizar sensivelmente a resposta à dor. A cirurgia guiada, um dos aspectos dessa cirurgia guiada sem retalho gengival, que a gente não abre a gengiva, de vantagem, é que a dor é minimizada. Quer dizer, o resultado de pesquisas que comparam cirurgia com o uso do bisturi, de abertura e cirurgia guiada, então há uma redução sensível do índice da sensibilidade e resposta à dor ou o consumo de analgésico quando se faz uma cirurgia guiada. Cirurgia guiada sem retalho gengival, então, é feita, a gente pode pensar como se fosse uma laparoscopia na área médica. Ou laparotomia é a cirurgia em que o profissional vai, abre o bisturi, abre o corpo, tem o acesso, cada um tem suas indicações e não cabe aqui discutir. Mas a ideia é o seguinte, então, para você atingir um objetivo, você não precisa necessariamente abrir o paciente na área médica. Então, o pós-operatório, nessas circunstâncias, normalmente gera menos desconforto ao paciente. Então, você vai fazer uma cirurgia em ortopedia, com câmera, ou quando há indicação, tá? Não é que tudo é indicado laparoscopia, mesmo porque eu não sou médico.
Mas de qualquer Mas forma... é quase, né? Porque Não, dentista mas é quase médico, mas de né? qualquer forma, você abrindo e tendo acesso, você está abrindo outros tecidos, então outras regiões. E isso pode causar um desconforto maior. Então, no caso da cirurgia guiada, nós fazemos planejamento antes, colocamos uma guia sobre a gengiva do paciente e sem abrir, nós já temos noção da profundidade, inclinação, posicionamento, largura do implante. Então, nós não precisamos ficar olhando lá ou abrir para ver o osso. Então, é feita uma perfuração pequena no diâmetro do implante e é colocado o implante. Então, isso normalmente minimiza a dor. Independentemente disso, também o cuidado do profissional, a atuação, experiência do profissional com a cirurgia aberta também promove uma cirurgia de pouco desconforto. Não é que necessariamente vai criar dores pós-operatórios. Os casos de dor, desconforto, são pequenos hoje em dia nos procedimentos cirúrgicos, tá? Exceto quando precisa manipular muito. Você vai fazer uma cirurgia de siso, ela se estende um pouco mais, você tem que cortar osso, é um pouco mais traumática. Pela posição também, tudo, então, né? tem isso também, o cansaço do paciente, e aí cria essa imagem de dor. Na odontologia, culturalmente, na odontologia não, na nossa sociedade, tem culturalmente essa sensação de que você vai sofrer no consultório odontológico. Não que seja agradável até hoje, mas de qualquer forma, essa parte dessa expectativa de sofrimento, vem de uma carga cultural. Então, houve uma pesquisa em que as crianças chegavam para o primeiro atendimento com medo do dentista. Tá? Então, ela nunca via daquele motorzinho. Não, então, também mas a criança, meio assim, traumatizante. É uma coisa, mas a criança nunca tinha tido contato com o dentista para ter medo. Isso. Então, isso havia uma transferência da mãe para o filho, em que ela já chegava um pouco mais tensa, porque a expectativa, mesmo não falada, a transmissão da mãe, havia uma carga de que ali você ia ter um sofrimento. Então, isso vai demorar um pouco mais com o tempo. E não que não tenha ocorrido sensações de desconforto e dor, porque é uma área muito sensível. Mas parte daquilo é uma carga cultural. Mas acho que as cirurgias hoje, com as medicações, a gente consegue fazer um bom controle da dor. Tem um percentual, tem complicações, e é possível. Nós estamos mexendo numa área que tem uma alta densidade do sistema nervoso, sensitivo e perceptivo de dor. Então, a resposta, sempre, qualquer sinal você vai responder. Porque é uma área nobre, né, do corpo humano, então ela tem mais sensores, quer dizer, mais sensível para perceber qualquer agressão. E que já foi testado também que a arcaida mal colocada, ou que ela não esteja bem para mastigar o alimento, causa vários problemas no organismo também, né, doutor? Sim. O aspecto aí é a oclusão, né? Então, como é que funciona a inter-relação maxilomandibular e as respostas de função mastigatórias, tá? Então, de repente, o posicionamento dos dentes ou da arcada pode causar alguns problemas sistêmicos, mas menos sistêmicos, mas mais locais, né? De dores e disfunção de articulação, como o joelho tem um problema, se você tem algum problema no pé, ou enfim, você muda a sua marcha por algum problema, você começa a sentir o joelho, a articulação funciona mais ou menos dessa forma. Então, qualquer alteração que você tenha significativa, você pode ter algum problema articular ou envolvendo os músculos da mastigação. Pode gerar dor e algum desconforto geral, né? Uma disfunção fisiológica da mastigação, tá? Quer dizer, a dificuldade que o próprio paciente encontra, não é? Às vezes de dor, porque reclamam muito do siso, reclamam muito da mastigação, e aí colocam-se aqueles aparelhos, como é o nome daqueles aparelhos, doutor? Ortodônticos? Ortodônticos, não é? Que às vezes chega até deixar a pessoa feinha, que me perdoe as pessoas que usam,
Mas realmente, acho que chega a ser meio traumatizante para ela olhar no espelho uma moça bonita, mas que tem que colocar, né, nos dentes esses aparelhos. São bem aprovados esses aparelhos? É uma curiosidade minha. De uma maneira geral, eu não sou ortodontista, que é uma especialidade, inclusive, à parte. Mas tem sua técnica, e também uma técnica que é bem conhecida, são várias técnicas, né? E é bem divulgada, disseminada no país, então tem muitos profissionais capacitados. E ele atua no sentido de organizar essa parte da oclusão, além da estética, a função também do paciente. Então tem as suas indicações. Desculpe, não é a sua função, mas é uma curiosidade que eu tenho, porque eu vejo uma quantidade de tipos de aparelhos que se colocam na boca, chega a ser até o externo, fora. Extraoral também. Mas eles ficam com a boquinha bem bonitinhos, os dentinhos bonitinhos. Não pode desanimar, pode ter certeza. E eu vejo gente que às vezes, que isso tem idade para consertar os dentes, não tem, doutor? Bom, também não é muito a minha área, mas de qualquer forma tem uma atuação preventiva e de orientar o crescimento, que é uma fase, por volta dos 10 anos mais ou menos, depende do número de dentes que o paciente tem. Posso estar até falando alguma coisa errada, de uma forma grosseira, estou pincelando numa especialidade que não é minha. Mas aí ele orienta, os aparelhos vão orientar o crescimento, que é uma fase interessante do paciente usar, que eu acho que seria mais produtiva, porque você, além de você estar colocando os dentes na posição, você está orientando também ou determinando algumas forças no sentido de organizar o crescimento da maxila e mandíbula, né, alterando isso daí, a formação. Então, na hora, eu acho que é um período mais produtivo desse tipo de reabilitação. Muito bem. Com quem nós estamos conversando hoje? Dr. Giovanni Di Giacomo. É um especialista, é um dentista já com suas especialidades e procurando, então, ainda trazer mais conhecimento e falando muito de implantes, não é? Fiz umas certas perguntas minhas, que são minhas dúvidas, mas a especialidade do Dr. Giovanni é o implante. Vamos dar um tempinho só e a gente está voltando. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. 뛰는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Sexy lady. 오빤 강남 스타일. Sexy lady.
on Gangnam Style. Estou em frente ao Garden Village, o seu projeto de vida que se tornou realidade. Venha comigo para conhecer o residencial fechado de alto padrão em Penápolis. Salão de festas perfeito para os seus melhores momentos. Fitness, quadra poliesportiva, futebol society e quadra de tênis para garantir sua saúde e qualidade de vida. Ah, e tem o playground, as crianças vão adorar. Venha conhecer o Garden Village, o empreendimento Ferreira Engenharia. Você sabia que os índices de roubo de carros, casas e empresas mais que triplicam no interior do estado de São Paulo? Nesses momentos tão difíceis, precisamos de uma boa corretora de seguros, com profissionais competentes e qualificados. Por isso, a Star DSN, corretora e administradora de seguros, existe há mais de 20 anos para lhe trazer soluções e segurança. Cote o seu preço conosco. Star DSN Corretora de Seguros. Mais que preço, nós te damos valor. Praça 9 de Julho, 53, Centro de Penápolis. Telefone 3652-4141 ou no e-mail libanesa@libanesaseguros.com.br. Bom, nós estamos aqui para dar continuação ao primeiro bloco. Vamos dizer para vocês que nós estamos aqui com o Dr. Giovanni Di Giacomo. É um especialista, um dentista especializado e que fez muitos congressos, palestristas e que cuida muito bem do assunto implante. Como nós vamos agora dar sequência no que nós estávamos conversando no primeiro bloco, eu vou perguntar para o Giovanni sobre rejeição. Há problema de rejeição no implante? Sim, foi importante você tocar no assunto, porque é um mito dentro da implantodontia, odontologia. Então, não há rejeição de implante. O material utilizado nos implantes, na maioria dos implantes, é o titânio, que é um metal que tem uma alta biocompatibilidade com os tecidos. Tá? Há vários trabalhos científicos comprovando essa biocompatibilidade. Tanto é que parte do sucesso dos implantes ocorreu, e a definição por ser titânio, num processo de osteointegração. No caso, há muito tempo atrás, o Brandemark estava fazendo a pesquisa dele de analisar a circulação dentro do osso de animais, e ele põe uma câmera e uma lente presa em volta com uma camada de titânio e uma lente presa. Então ele colocava, parafusava no osso e via a circulação interna. Ele notou na hora de remover, ele não conseguia remover a câmera depois de ter feito o estudo. Então ele percebeu que o osso grudava na estrutura metálica que ele havia colocado para fazer uma outra pesquisa. Não tinha a ver com odontologia, nem com... Sim. Né? Ele envolvia uma lente, então grudava. Então ele começou a estudar esse processo. Então o que acontece no osso é uma fusão, é uma união do osso ao metal. Ou seja, o osso reconhece os tecidos, reconhece como não estranho, e aderem e grudam sobre a superfície com tentáculos, vão colocando, posicionando o osso em volta do titânio. Então não há rejeição. O que acontece é, diferentemente do seio, da cirurgia de seio de silicone, que a mulher coloca o silicone, o que forma em volta uma cápsula fibrosa. Quer dizer, o silicone não é visto, não é bem visto tanto quanto o titânio é. Entende? Então o silicone forma uma cápsula de fibra, né, envolvendo o silicone,
tá? Diferentemente do titânio. Não estou falando que há rejeição no silicone, não há. Mas ele não é visto como tão biocompatível quanto o titânio. Então, no caso do titânio, o osso cresce e gruda sobre a superfície do titânio. Tá? No caso da silicone, o tecido forma uma cápsula em volta, mas não adere necessariamente ao material, né? Mas, então, isso é um mito, realmente. Então, não há rejeição. O que acontece são insucessos da cirurgia, por N fatores. Infecção, ou forma uma fibrose, como se fosse uma cicatriz, é normal. Você machucou, forma aquela cicatriz biologicamente correta, não tem problema nenhum. Só que no caso do titânio, do implante, forma uma fibrose em volta entre o osso e o parafuso de titânio. Então ele não prende no osso. Você força, dói, não é para doer. O implante, você não pode ter dor. O sucesso do implante está diretamente ligado a você não sentir absolutamente nada quando força, quando sofre pressão. Então, isso pode acontecer. Então, uma fibrose ou infecção, como foi dito. Então, não há rejeição. Tá vendo? A gente, às vezes, ouve, né? Ouve certas coisas e que a gente imagina, né? Uma rejeição, aí como é que vai ser? Não vai adiantar nada eu fazer e tal. Vou gastar dinheiro. Aí, falando em dinheiro, o custo desse processo. Bom, o custo do implante está diretamente ligado ao custo de investimento do profissional na sua formação. Então, aqui em Penápolis, agora provavelmente tem cursos aqui, então, mas eventualmente precisava ir para Bauru ou para outro. Há um tempo atrás, eu não sei como é que funciona exatamente agora, mas nos materiais que a gente utiliza, e é importante citar que o implante, o custo do implante foi sensivelmente reduzido ao longo desses últimos 15 anos, mais ou menos. Tá? Então, houve uma redução de custo. Ainda tem um significado clínico, talvez seja um dos procedimentos mais caros dentro da odontologia, mas já sofreu uma redução significativa. Na pesquisa em que eu desenvolvo na Unifesp, a ideia é montar um protocolo que sirva também para a rede pública. Por enquanto a gente usa tecnologia de ponta na área de CAD/CAM, então são equipamentos, impressoras tridimensionais, softwares, que às vezes licença internacional são caros, mas de certa forma a médio e longo prazo isso tem de ser reduzido, o custo ser reduzido também. Há serviços na rede pública, não saberia citar necessariamente agora, mas que já estão iniciando um processo de colocação de implantes. Inclusive na Suécia, parte do investimento para onde nasceu o implante com suporte científico, com embasamento científico, a ideia houve um investimento muito grande no implante para solucionar problemas dos desdentados inferiores, porque normalmente a dentadura inferior causa tem uma eficiência, promove uma eficiência mastigatória bastante pequena e um desconforto bastante grande para a pessoa. Então na Suécia eles direcionaram também o investimento nessa área para tentar solucionar um problema de saúde pública, tá? E realmente trouxe um benefício significativo. Então as próteses totais ou as dentaduras superiores normalmente tem um comportamento biomecânico na mastigação satisfatório. Agora as inferiores, um problema sério. Então, inclusive nesse protocolo a gente vai tentar direcionar para essa preocupação maior que é o desdentado inferior, que causa desconforto, então sua eficiência mastigatória é menor. Então, o custo vai, então, agora está bem melhor do que... Sim, ele vem reduzido na clínica privada, privada geral, houve uma redução do custo, por vários aspectos também, além desses que eu citei, tem um maior número de profissionais que fazem o implante, então, como eu citei, N empresas que produzem implantes, então o custo do implante em si foi reduzido, ainda é significativo, mas foi reduzido significativamente também. E muita gente já domina a técnica, era quando surgiram os aparelhos
porque eram coisas caras. Eu lembro que em Penápolis, minha irmã fazia em Araçatuba Lins. Então tinha um profissional só em Lins que tratava de fazer ortodontia. Hoje, quando não, você tem de clínicas de tratamento ortodontia. de canal tinha que ser feito fora também, né? Exatamente. Porque agora não, já aqui nós temos. E isso está acontecendo com o implante também. Com toda a tecnologia, todo o conhecimento, a gente vai desbravando de um lado ou de outro, e a tecnologia, com a informatização, se aumentou a velocidade da produção, né? Aumentou a produtividade de várias áreas e o custo, consequentemente, diminuiu. Então agora, Giovanni, uma das últimas perguntas que eu queria fazer para você, continuo falando sobre terceira idade, que é meu ponto também, viu? É o ponto que, não sei se é porque para uso pessoal ou para ajuda das outras pessoas, né? Eu sei que todas têm probleminha, não é? Porque tiveram prótese, e a prótese de muitos anos atrás, e que tem mais dificuldade para falar, para comer. A terceira idade adora o churrasco, e quando vai parte uma carne com leitinho não consegue mais. Aquele sufoco. Um conselho que você poderia dar para essas pessoas problemáticas que gostaria de fazer um implante na boca para ter mais facilidade, para não cair a prótese, aquela coisa toda, não usar o famoso corega que todo mundo tem que usar, não é? No caso de uso de prótese total ou de dentadura, realmente é um problema. Então, o foco da pesquisa é em cima disso. Tá? Uma das preocupações de apelo para desenvolvimento da pesquisa é essa. O implante veio dar essa sustentação. Né? Sustentação e a estabilidade de uma prótese. Então, você pode fazer a prótese, por mais simples que seja hoje, com o implante, já vai otimizar o bem-estar. Como eu disse, a ela superior vai ser mais é um segura, pouco, né? muito mais segura. Normalmente, antes a gente fazia 2 implantes só, fazia uma barra e pegava a prótese total da paciente, fazia um clipe e colocava a prótese, adaptava, tira e põe, mas ela tinha um feixe, ela travava. Isso já dá um conforto significativo ao paciente. Sim. Mas praticamente, ao invés de fazer 2 implantes, a gente está fazendo 4 e faz uma prótese fixa, que aí você tem a sua dentição de volta. Então você tem praticamente o mesmo desempenho dos seus dentes anteriores, tá? Quando havia dentes. Então a eficiência mastigatória vai para 80% a 90%. Então isso ser um reparo na qualidade de vida. Isso é um fato de que realmente causa bem-estar. Um dos aspectos, nós não fizemos essa pesquisa, que era a satisfação do cliente quando colocava. Nós não fizemos essa anotação porque tantas informações que a gente precisa pegar durante o processo que acaba ficando. Mas há um desejo ainda de analisar qual o grau de satisfação. Pela experiência é muito grande. O paciente vai com a prótese no consultório e nessa última pesquisa a gente coloca os implantes e na hora coloca um provisório fixo. Então você colocou o implante, não mais o definitivo porque demora mais tempo, né? E o custo é maior. Então você já coloca um provisório. Então o paciente já sai do consultório com os implantes e uma prótese fixa provisória. Então a satisfação do cliente é muito grande quando volta para o consultório e fala que, né, passou tanto tempo com a prótese inferior solta e já tem como provisório um custo menor, temporário, mas tem uma certa sobrevida. Agora uma satisfação íntima que a pessoa tem, não é? Porque ela se sente bem, ela sabe que ela pode conversar, a autoestima dela fica muito mais elevada, não é? Se conversa com uma pessoa, você não sabe a que horas pode acontecer um acidente ali, então só de dizer para ela, tá com segurança na boca, ela morder um sanduíche, porque existe tudo isso, né, doutor? E que traz, às vezes, um mal-estar para a pessoa, porque ela não se sente igual, né? Eu acho que aí você diminui um pouco a tensão para num momento de prazer. Dizer, isso mesmo. Então você está mastigando ou comendo, que é uma coisa que vai te dar prazer, que é uma das coisas que dá prazer para
para todo mundo, né? Você tem que ficar se Regulando, cobrando, regulando. Então, regulando. você não tem, você não aproveita plenamente aquele momento. Regulando. Então, o implante, principalmente nos casos inferiores, porque nos superiores, às vezes há uma reabsorção tão grande que a gente não precisa fazer um enxerto e outros procedimentos, cirurgias mais avançadas. Mas no inferior, talvez 95% ou 97% dos casos a gente tem como colocar implante. Então, o inferior, na grande maioria dos casos, tem uma solução para prótese fixa sobre implante. Tá? Então, dificilmente, alguns casos sim, que o paciente não tem o osso suficiente para se colocar implante e colocar uma prótese fixa inferior. E se não tiver, ele tem condição de colocar um enxertozinho? Então, na região inferior, a situação do enxerto é um pouco mais complicada. Na região inferior é um pouquinho mais complicado. Mas é isso que eu digo. O arco inferior, na grande maioria, é possível a gente colocar 4 implantes, a grande maioria, e colocar uma prótese fixa. Se ele tiver estrutura óssea bastante reabsorção, se faz uma prótese um pouco menor, enfim, adequa aquela necessidade de acordo ali, né? com o que você tem de infraestrutura. O implante nada mais é do que a fundação de um prédio. Então, você vai distribuir, dependendo do volume ou a quantidade de superfície de implante que você coloca uma estrutura maior, tá? Você tem mais segurança, tá? Mas hoje tem estudos que já é de uso clínico, utilização de 4 implantes inferiores e põe uma prótese fixa inferior. Você reabilita o paciente na parte inferior. Ele fica livre da prótese total inferior. Tá? E sente um prazer imenso. Exatamente. De poder se comportar como as outras pessoas. É autoestima, eu acho que é uma... eu acho que isso faz parte da estética mesmo da pessoa, né? Porque ela se sente livre para conversar, para comer, não é? Que é tudo uma dificuldade. É sempre maior, né? Exatamente. E eu acho que o implante veio para isso. Eu sempre vejo o implante para isso. Exatamente. Para uma liberdade total da pessoa acabar com aquele mal-estar, né? Mal-estar que fica. Olha, dizer que eu estou mais do que satisfeita porque você soube explanar exatamente todos os problemas mais fáceis. Porque falar em coisas mais técnicas, ele sabe falar muito bem. Mas ele falou para você, né? Você que está sentadinho aí, né? Na sua poltrona, ouvindo a entrevista com Girlene Moreno. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Giovanni de Giacomo. E essa pessoa que vocês viram, acompanharam todo o andamento do nosso processo de passar para vocês o que é uma dentição perfeita também, né? Porque nós falamos além de implante, falamos também em dentição, não é? Falamos da alegria de você da terceira idade. Procure uma pessoa que faça implante. Pegue aí as coisas que o Giovanni explicou muito direitinho, converse direitinho, não pense nada antes, vá consultar um especialista, porque a pessoa que vai fazer esse trabalho na sua boquinha é pessoa que, principalmente a boca, é uma coisa que eles dão uma assistência muito maior, às vezes, com o organismo, não é, doutor? Eu digo um organismo assim, mais assim, de abdômen, essas coisas assim, como nós normalmente vamos lá para se ver. Eu já não vou mais, mas muita gente vai, a jovem, né? Você vê o carnaval aí, que maravilha, as pessoas estão ali. E que sorriso que tem toda aquela... as pessoas fazem muita questão dos dentes. E eu também acho que é muito importante. Um sorriso vale muito, não é? Às vezes você olha uma pessoa, ela não é tão linda, mas ela tem um sorriso bonito, ela consegue fazer com que você admire mais. Então, agora, só para vocês terem uma ideia, eu queria falar o seguinte, do finalzinho. O Giovanni, ele é irmão do Dr. José Henrique
de Giacomo, ortopedista, marido da Coló, e que todos nós conhecemos. Foi ele que proporcionou essa entrevista maravilhosa aqui com a gente, né? E nós se comunicamos. Aliás, que foi difícil esse celular, não sei o que está acontecendo com esses celulares do Brasil, porque todo mundo reclama, né? Mas assim mesmo nós conseguimos nos encontrar por intermédio do celular, conversamos e ele está aqui como ele prometeu, e nós também, da equipe do Star News, Canal 23, Nazi abriu essa sessão em plena segunda-feira de carnaval, mas com muito prazer, porque ele tinha certeza de que nós estávamos trazendo uma pessoa importantíssima para você que está nos ouvindo, para você que está nos vendo, e aí para você conhecer um bocadinho mais. Então ele é filho do Fausto de Giacomo, com a Kita, não é? Teve 7 irmãos, ele teve uma irmã, que todos nós temos uma irmã ainda, graças a Deus, que é a Dora. Onde mora a Dora? Ela mora perto de Washington, nos Estados Unidos. Tá vendo? Onde é que foi a nossa cigana Esmeralda? Onde é que ela foi? Ela está lá, lá nos Estados Unidos. Que maravilha! Qual dos seus outros irmãos é conhecido também? Tem o Zé, a Dora, a Cecília, né? A Cecília que mora aqui em Penápolis. Mora aqui em Penápolis. E os outros tem um que mora em Jaú, Rosarita. E 2 outros, um está no Rio de Janeiro, minha irmã Rita, e Bernadette em São Paulo, eu em São Paulo também. Então, basicamente, nós estamos todos em São Paulo. Mas de repente se reúne essa família toda. Sempre. Todo que ano. Bom, né? Que bom quando a gente gostoso, se encontra. Ele é o caçulinha do Fausto. Ele é o caçulinha da Kita e do Fausto. Veio aí a raspa do tacho, como eles falam, né? Raspa do tacho. Mas com toda essa simpatia, que é de toda a família, vindo dele, que é o doutor. Eu sou muito fã, porque ele foi muito amigo do meu sogro. E outra, ele foi o único médico naquela época que meu filho tinha 2, 3 anos, tinha uma gripe constante, crônica, e ele, como ele dizia, que principalmente para amigo tinha que dar logo o remédio para não vir procurar mais. Ele falava assim. Aí ele passou um remédio, chamava-se cálcio sandox vitamina D. Não existe mais. Quando a coisa é boa, não existe mais. Nunca mais o Gilson teve, viu? Né? Então a gente considera a pessoa, naquela época era muito mais difícil. Hoje tem remédio para tudo, né? Para uma coisa, para outra. Então, naquela época fazia isso. Mas, Giovanni, eu quero agradecer muito você, meu filho. E que você tenha muito sucesso. Continue sendo essa luz maravilhosa que você é. Procure chegar mais perto da gente. Vem outras vezes aqui bater um papinho com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente no seu canal, no seu programa. A satisfação é minha. Muito obrigado. O Canal 23, pelo Nazi, pela toda a sua equipe, o Paulinho aqui, o Jairo com a gente. Nós queremos agradecer muito. É um dia diferente, não é um dia normal, e estão todos aqui trabalhando para vocês. É bom demais isso, né? Muito bom. Muito obrigada, gente. Até uma próxima vez. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo Obrigado. para você, filho. Obrigado.